É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leia o texto base desta pré-aula, que não é a revista. Todos nós lemos a revista, a CPAD, inclusive, faz uma videoaula com o comentarista que nós disponibilizamos em link nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E por isso nós não estaremos aqui chovendo no molhado. Nós preparamos um texto que serve de subsídio complementar à lição. E é este texto que nós estamos expondo aqui nesta videoaula. Se durante a semana o irmão ou a irmã tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Além do texto base desta videoaula, nós disponibilizamos outros 4 ou 5 textos a respeito da lição dos adultos. O portal Escola Dominical disponibiliza videoaulas, textos de apoio, slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos também da Escola Bíblica Dominical. Nas nossas redes sociais, nós postamos centenas de links de textos de apoio, slides e videoaulas. Também disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. O irmão tem um momento devocional e ainda novas informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a participar da transmissão ao vivo da lição no estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. A reunião é aberta a todos quantos amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja local se reúne. Como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, que a Escola Dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Hoje nós estamos dando início ao último trimestre do ano de 2019, o 4º trimestre de 2019. Nós agradecemos a Deus por mais um ano que Ele nos proporciona de, em liberdade, de culto e de crença, podermos estudar a Palavra de Deus e até divulgá-la pela internet. É um motivo de satisfação, porque 1/3 dos cristãos no mundo não tem esta liberdade que nós temos. Sejamos gratos a Deus pela oportunidade que temos de podermos estudar publicamente a sua palavra. E neste 4º trimestre, nós teremos um trimestre bíblico. Os 3 outros trimestres que nós estudamos neste ano foram trimestres temáticos. Nós estudamos um tema. No primeiro trimestre, nós estudamos a respeito da batalha espiritual. No segundo trimestre, nós estudamos a respeito do tabernáculo. E agora acabamos de estudar no 3º trimestre a respeito da mordomia cristã. Agora, neste último trimestre, nós teremos um trimestre bíblico, ou seja, nós iremos estudar um livro das Escrituras Sagradas. Na verdade, iremos estudar 2 livros, eles que foram divididos por uma questão de extensão na tradução para o grego, mas que no original, na Bíblia hebraica, constitui apenas um livro. Nós iremos estudar os livros de 1º e 2º Samuel. O primeiro livro de Samuel e o 2º livro de Samuel, que na Bíblia hebraica constitui apenas um livro e é conhecido como Livro de Samuel. Primeiramente, já procurando aqui corrigir
alguns que falam 1 Samuel ou 2 Samuel. Não existe isso, irmãos. É o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, que abreviadamente nós chamamos 1 Samuel ou 2 Samuel. Primeira, segunda seria epístola, só que no Antigo Testamento não tem nenhuma epístola. Então, nós só temos os livros. Então, o primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. Então, são sempre livros, nunca epístolas. Por isso, devemos falar 1 Samuel, 2 Samuel. E nós estaremos estudando neste trimestre estes dois livros, que, como eu já disse, para a Bíblia hebraica constitui apenas um livro, o chamado livro de Samuel. O título do nosso trimestre é O Governo Divino em Mãos Humanas. Muito interessante isso. É o governo divino em mãos humanas. Realmente, os livros de Samuel, eles narram a passagem de Israel do regime teocrático para o regime monárquico. Ou seja, os fatos narrados nos livros de Samuel nos mostram uma grande mudança, em que Deus reinava sobre o povo, mas Deus deixa de reinar, deixa de governar sobre o povo, porque o povo pede um rei. E aí então o governo que era de Deus, e é isso que significa teocracia, teo quer dizer Deus, cracia é o governo. O governo de Deus passa para as mãos humanas. E aí nós vamos ter a monarquia, que é o governo, arque é governo, o governo de um. Né? Então nós vamos ter o rei. O rei passa a ser o governante de Israel. E a mudança da teocracia para a monarquia, ela é retratada nos livros de Samuel, que nos fala do fim do período dos juízes, com o último juiz, que é Samuel, que é a personagem protagonista primeira desses livros de Samuel, e que dá nome ao livro. E depois nós vamos ter os reinados de Saul, de Esbozete, de Davi, né? É o período histórico que é abrangido pelos livros de Samuel. Então, nós vamos ter aí esta mudança, né? O governo divino em mãos humanas. E o subtítulo diz: Liderança do povo de Deus em 1 e 2 Samuel. Há uma grande oportunidade nesse trimestre de nós estudarmos como deve ser a liderança humana no povo de Deus. O povo continua sendo de Deus, não deixa de ser de Deus, embora o governo passe para as mãos humanas. E é exatamente lidar com essa situação de um governo divino e mãos humanas governando que nós vamos ver o destino diferente das pessoas. Como as pessoas lidaram com essa situação e como isto definiu o sucesso ou o fracasso de seus governos e de suas chamadas. Especificamente, o caso de Saul, que fracassou, e o caso de Davi, que teve sucesso. Né? Então, Saul é o exemplo de como não lidar, como não ser líder diante do povo de Deus. E Davi é um exemplo de como liderar, de como ser líder no povo de Deus. E nesses dois exemplos de Saul e de Davi, nós temos ainda o exemplo de Samuel, que foi o homem escolhido por Deus para fazer esta transição entre a teocracia e a monarquia. É isso que nós iremos estudar. Então,
os livros de 1 Samuel e de 2 Samuel, verificando como o governo divino deve ser exercido em mãos humanas. O nosso comentarista deste trimestre é o pastor Osiel Gomes da Silva. O pastor Osiel Gomes da Silva está comentando sua segunda revista. A primeira revista que ele comentou foi sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E agora ele volta a nos brindar com o seu conhecimento e com a sua espiritualidade neste tema, o governo divino em mãos humanas. O pastor Osiel Gomes da Silva é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Tirirical, em São Luís, capital do estado do Maranhão. Neste estudo dos 2 livros de Samuel, nós teremos 4 blocos que nós podemos dividir em 4 blocos este trimestre. O primeiro bloco, que é a lição de hoje, a lição de número 1, que tem como título Conhecendo os 2 livros de Samuel, onde nós teremos uma introdução, teremos uma visão panorâmica destes 2 livros que nós estudaremos nestes 3 meses. O primeiro bloco é o primeiro bloco que nos fala sobre a história de Samuel. São as lições da parte do primeiro livro de Samuel, em que Samuel é a figura principal. Né? Samuel é a figura principal do primeiro livro de Samuel, e ele é a figura principal do capítulo 1 até o capítulo 8. Né? Do capítulo 1 ao capítulo 8, nós vamos ter a figura de Samuel, no primeiro livro de Samuel, como a personagem principal, o protagonista. Então, esse segundo bloco do trimestre enfoca Samuel, a figura de Samuel. E nós vamos ter das lições 2 até a lição 5. A lição 2, nós vamos estudar sobre o nascimento de um líder profético em Israel. Esse líder profético é Samuel. Vamos ver as circunstâncias do nascimento de Samuel. Na lição de número 3, nós vamos falar sobre a chamada profética de Samuel. Como Deus chamou Samuel para ser o profeta que faria a transição, não só da teocracia para a monarquia, mas também a transição da liderança protagonista sacerdotal para a liderança protagonista profética. Lembrem os irmãos que o Antigo Testamento, ele é sempre mencionado como a lei e os profetas pelos judeus, pelos israelitas. O próprio Jesus fala da lei e os profetas. Então, nós temos um momento que é a da lei, é o momento que Moisés entrega a lei, e onde os sacerdotes têm um protagonismo, têm um papel mais importante, mais relevante. Mas com Samuel, isto se altera. Samuel, que é introduzido na linhagem sacerdotal por uma forma heterodoxa, como nós vamos ver no momento apropriado, Samuel é escolhido por Deus para fazer esta mudança. E nesta mudança, o protagonismo sai do sacerdote e vai para o profeta. A partir de Samuel, nós vamos ter uma linhagem de profetas. Nós já tínhamos profetas antes em Israel, mas a partir de Samuel, Deus nunca deixa o povo sem profeta até Malaquias. E depois há um silêncio profético de 400 anos, e aí Deus levanta o último dos profetas, que é João Batista, para preparar o caminho de Jesus. Então, através dos profetas, nós vamos ver Deus falando. Né? O escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho.
Então, esta mudança do sacerdote para o profeta, da lei que instituía o sacerdócio e dos profetas, que não era propriamente instituído pela lei, essa mudança é quem vai fazer Samuel. E é isso que nós vamos estudar na lição 3. A lição 4 nos fala sobre a degeneração da liderança sacerdotal. É isso que nós estamos falando agora. A corrupção, a degeneração, a perda de relevância da liderança sacerdotal em que cede lugar à liderança profética. Isso aí também diz respeito ao período de Samuel. E por fim a lição número 5, que é a instituição da monarquia em Israel. Então Samuel vai ungir o primeiro rei, que é Saul. Então aqui nós temos este segundo bloco do trimestre, das lições 2 à lição 5, que tem o protagonismo de Samuel. Depois nós temos o terceiro bloco do trimestre, onde o protagonista deixa de ser Samuel para ser Saul, o primeiro rei de Israel. Saul passa a ser a personagem principal. Ainda no livro de 1 Samuel, Saul é a principal personagem e depois inicia um antagonismo com Davi, e a partir do capítulo 9, quando ele surge nas Escrituras, até o último capítulo do primeiro livro de Samuel, que é o capítulo número 31. Nestes capítulos, do capítulo 9 ao capítulo 31, nós vamos ter Saul como a personagem principal. Se bem que a partir do capítulo 16, nós vamos ver um antagonismo entre Saul e Davi. Davi surge nas Escrituras no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, e logo se estabelece um antagonismo entre Saul e Davi. Então, o primeiro livro de Samuel, do capítulo 9 ao capítulo 31, tem como personagem principal a Saul, e depois do antagonismo entre Saul e Davi. E é isso que nós vamos estudar no terceiro bloco. Esse final aí do primeiro livro de Samuel, está aí do capítulo 9 até o capítulo 31, abarcando as lições 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus, a lição 7, Davi é ungido rei, a lição 8, o exílio de Davi. Então aqui nós temos estas 3 lições abarcando este final do primeiro livro de Samuel, o terceiro bloco do trimestre. E por fim, nós temos o quarto e último bloco do trimestre, que é o segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel trata do reinado de Davi, o longo reinado de Davi, e nós vamos ter desde a morte de Saul, que é narrada no final do primeiro livro de Samuel, e aí no segundo livro de Samuel nós vamos ter das lições 9 até a lição 13. Nós vamos estudar sobre o reinado de Davi, o pecado do homem segundo o coração de Deus, as consequências do pecado de Davi, a rebelião de Absalão e a velhice de Davi. Então, nós vamos ver o reinado de Davi, que é registrado no segundo livro de Samuel. Então, esses são os blocos do nosso trimestre. A capa do nosso trimestre, ela possui uma coroa real, e por trás da coroa real nós podemos ver uma Bíblia Sagrada, as Escrituras. E o título do nosso trimestre é O Governo Divino em Mãos Humanas. Esta ilustração do livro, da nossa capa, da capa da nossa revista, nos faz lembrar o capítulo 17 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 17. E em Deuteronômio, capítulo 17, no versículo 14, nós temos aqui uma das mais emblemáticas demonstrações explícitas da presciência divina. Moisés escrevia a lei.
Moisés era o líder do povo, mas quem reinava sobre o povo era Deus. Moisés era o líder, era o libertador, mas nem o sumo sacerdócio ele exercia. Ele julgava o povo, ele era um profeta, mas não era rei. Não era o governante, era o legislador. Mas Deus, na sua presciência, quando o povo nem havia entrado ainda na terra de Canaã, Deus, ele já previa que o povo quereria um rei. E já estabelece de antemão, antecipadamente, ele já diz quais seriam as regras do reino. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. Para Deus não há passado, presente e futuro. Para Deus há um eterno presente. Então Deus sabia que o povo pediria um dia um rei para reinar sobre eles. E sabendo disso, Deus já manda Moisés estabelecer qual seria a lei do reino. E é aqui que nós vemos a capa da nossa revista. A coroa, mas por trás da coroa, as escrituras. E é isto que Deus diz. Em primeiro lugar, o rei deveria ser escolhido por Deus. O povo podia querer um rei, mas é Deus quem deveria escolher o rei. Por quê? Porque o governo é divino, como diz o título do nosso trimestre. O governo é divino. E mesmo sendo exercido em mãos humanas, não deixa de ser divino. Isso porque Israel é o povo de Deus. Eles aceitaram ser o povo de Deus. Olha o que está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essa foi a proposta que Deus deu a Israel, e os israelitas aceitaram a proposta. Olha o versículo 8 deste mesmo capítulo 19 de Êxodo. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Então Israel era o povo santo,
era o reino sacerdotal de Deus. Era a propriedade peculiar de Deus. E se eles quisessem um rei, continuariam sendo a propriedade peculiar de Deus, continuariam sendo o reino sacerdotal de Deus. Então, Deus é quem tinha que escolher o rei. Por isso, quando o povo pediu um rei, Samuel mandou que todo mundo fosse para casa, porque ele, como profeta, iria esperar Deus dizer quem seria o rei. E Deus disse a Samuel que Saul seria o rei. Nós vamos estudar isso na lição própria, mas desde já fica claro que não é verdade o ensino que fazem de que o povo que escolheu Saul. Não, Saul foi escolhido por Deus. 1 Samuel, capítulo 9. Versículo 15. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Aqui, irmão, é claríssimo. Deus disse um dia antes de Samuel ir consultar, de Saul ir consultar Samuel a respeito das jumentas do seu pai, que ele, Saul, seria o rei de Israel. E olha o que diz o versículo 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. Então foi Deus que escolheu Saul, porque estava na lei. O rei deveria ser, primeiro, escolhido por Deus. Segundo, ele deveria ser israelita. Nenhum estrangeiro poderia reinar sobre Israel. Ele tinha que ser israelita. Terceira regra que Deus estipula aqui sobre o reinado: o rei jamais poderia fazer o povo voltar ao Egito, mesmo que fosse por questões econômicas, né? Como ele fala aqui da multiplicação de cavalos, né? Era vedado ao rei abrir mão da independência de Israel. Ele não poderia fazer o povo voltar a servir o Egito. Quarto ponto: ele não poderia multiplicar para si mulheres, para que não corrompesse seu coração. Foi o erro de Salomão, e por isso o reino se desfez, o Reino Unido se desfez depois de Salomão, porque ele não cumpriu esse dispositivo aqui. Por isso Deus arrancou dele 10 tribos da família dele. Quinto ponto: não poderia multiplicar muita prata nem muito ouro para si. Não poderia ter muito enriquecimento, para não ficar avarento, para não ficar ganancioso. O sexto ponto: ele deveria ter uma cópia da lei e observar a lei. Ele estava debaixo da lei. Ele era rei, mas ele estava debaixo da lei do Senhor. Não podia se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele deveria guardar a lei se quisesse que seu reino se prolongasse e que sua família reinasse sobre Israel. Então, eram essas as 6 disposições a respeito da lei. E aqui é interessante, irmãos. O rei em Israel era diferente do rei dos outros países. Nas outras nações, o rei
ele era considerado um deus ou um semideus, filho dos deuses. Ele tinha poder de vida ou de morte sobre os seus súditos. Ele estava acima de qualquer orientação, de qualquer disposição. Ele desempenhava o poder de modo absoluto. Em Israel, não. Em Israel, nós temos milênios antes das chamadas revoluções liberais, que limitaram o poder dos monarcas na Europa no século XVIII e XIX, né? A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, que limitaram o poder dos monarcas, estabeleceram aí as monarquias constitucionais. Milênios antes disto, já lá no deserto, Deus mandava Moisés escrever que quando Israel tivesse um rei, este rei teria um limite. E o limite é a lei de Deus. Porque Deus está acima do rei. Porque toda a terra é de Deus. E o povo de Israel era de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas. Deus reinava. Embora, depois que os reis foram estabelecidos, não mais governasse. É nesse sentido. Como a gente fala hoje da rainha da Inglaterra, que ela reina, mas não governa, porque ela foi limitada os seus poderes. Hoje quem governa é o primeiro-ministro. Assim era em Israel. Deus reinava. O rei governava. Mas o rei estava submetido à lei de Deus, ao próprio Deus. Ele não tinha poderes absolutos. E ele tinha que saber disso. Ele era o rei, mas ele estava submetido à lei do Senhor. Foi por não entender isto que Saul teve o fim trágico que teve. Foi por não entender isto que a família de Saul não pôde continuar governando depois de Saul. E foi por entender isto que Davi reinou e a sua família reinou durante muito tempo, e da sua linhagem veio o Messias que voltará a reinar sobre Israel. Foi por ter entendido os limites do seu reino que Davi, mesmo tendo pecado, e pecado gravemente, não perdeu o reino, e a sua casa reinará para sempre. E é isto que as lideranças da igreja, que é o povo de Deus hoje, tem que entender. A cabeça da igreja é Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22. Efésios 1 e 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus é a cabeça da igreja. E as lideranças da igreja, os pastores, eles são ministros de Cristo. E são líderes que devem ser obedecidos. A Bíblia fala, obedecei a vossos pastores, mas que devem entender que estão limitados pela lei de Deus. Que não é a lei de Moisés, mas é a palavra de Deus. Eles estão limitados. O rebanho é do Senhor. E eles não podem querer ser donos do povo. Pedro, que os católicos romanos dizem ter sido o primeiro papa, mas ele mesmo mostra aqui que a ideia do papado não está prevista. Porque ele mesmo diz, em 1 de Pedro 5 e 2, aliás, eu leio o primeiro versículo, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força,
mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Os pastores têm que lembrar que existe um sumo pastor, que é a cabeça da igreja, e que eles também têm que ter características que são muito similares ao do rei de Israel. O rei de Israel não podia multiplicar para si muito prata nem muito ouro. O pastor não pode ter torpe ganância. O rei de Israel, ele tinha de... não podia, como nós vimos aqui, levar o povo de volta ao Egito. Não podia fazer o povo perder a independência. E aqui diz que o pastor tem que ter cuidado do rebanho de Deus. Aqui é dito que o rei, ele não deveria multiplicar as mulheres, não podia ser lascivo. Não... E aqui diz assim, não por força, mas voluntariamente. Ele tem que ter um ânimo pronto, ele tem que servir de exemplo ao rebanho, assim como o rei, que não poderia se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Assim deve ser a liderança no meio do povo de Deus. E é isso que a capa do nosso trimestre, a capa da revista, nos mostra. Por detrás da coroa real, por detrás do poder político, estava a lei de Moisés, a lei de Deus. O rei tinha que se submeter a Deus. Ele reinava, ele governava, mas o reino era de Deus. O governo é divino. Eles apenas eram depositários de um poder, poder que vem de Deus. E Davi, ele tinha esta consciência, pois ele fala lá no Salmo 62, que é de sua autoria, versículo 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Era isso que o rei de Israel tinha que ter em mente. É assim que funciona a monarquia, e é esta a lição que Deus nos dá no primeiro livro de Samuel e no segundo livro de Samuel, para a nossa dispensação. Como deve ser a liderança no meio do povo de Deus. Vista então a capa da revista, os blocos do trimestre, vamos para uma visão panorâmica destes 2 livros de Samuel. Samuel, que como eu disse já no início, era um livro só na Bíblia hebraica, mas um livro longo. Os irmãos podem ver que na nossa Bíblia o primeiro livro de Samuel tem 31 capítulos e o segundo livro de Samuel tem 24 capítulos, e capítulos normalmente longos. Então, era um livro grande, o livro de Samuel. Tanto que, no meio do livro, justamente no final do livro de 1 Samuel, lá em 1 Samuel 28 e 24, era costume os escribas escreverem uma nota marginal dizendo: aqui se encerra a metade do livro. Provavelmente, os irmãos sabem que esses livros eram escritos em papiro, depois no pergaminho, muito mais depois do pergaminho, mas na época em que foram elaborados, eram copiados em papiros, e ficava muito longo o livro. E então alguns escribas começaram a marcar a metade do livro, que era ali em 1 Samuel 28 e 24. E começaram a colocar uma margem, uma notinha. Aqui se encerra a metade do livro. Talvez para permitir que fossem feitos rolos
com as metades do livro, de cada livro, do livro. Com uma metade do livro e com outra metade do livro. Os irmãos devem lembrar-se que o livro, o rolo mais antigo, o mais longo, era o rolo do profeta Isaías. O próprio livro dos Salmos, ele possuía 5 rolos. Então, tendo em vista a praticidade, a dificuldade de se ter um rolo muito extenso, durante muito tempo se iniciou a prática de dividir este rolo em 2 livros. Esse livro em 2 rolos. E quando o livro foi traduzido para o grego, na Septuaginta, já na época da dominação persa, aliás, nem dominação persa, dominação egípcia, depois do final da dominação grega, quando se dividiu o reino de Alexandre o Grande entre os seus 4 generais, Israel, num primeiro momento, passou para o domínio dos Ptolomeus, que foram a dinastia estabelecida no Egito. E foi o rei Ptolomeu II, o filho do general Ptolomeu de Alexandre, quem mandou fazer a tradução das escrituras hebraicas para o grego. Aí nós tivemos a chamada Septuaginta, a versão dos 70, porque a tradição diz que foram 70 os tradutores, os doutores da lei, que traduziram do hebraico para o grego. E já na Septuaginta, o livro de Samuel aparece em 2 livros. No primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Na verdade, esses livros, o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel, receberam até um outro nome, passaram a ser chamados primeiro livro dos reinos e segundo livro dos reinos. Assim passaram a ser chamados. Os irmãos sabem que os gregos deram títulos aos livros da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Eles não tinham títulos, e até hoje não tem. Na verdade, pelo menos o Pentateuco, ele é chamado pelos judeus pelas primeiras palavras do texto. E o livro de Samuel, ele era chamado pelos judeus de Samuel, justamente porque a primeira personagem que surge no livro é Samuel. O primeiro livro de Samuel começa contando o nascimento de Samuel. Este que é considerado o primeiro da linhagem regular dos profetas. Um dos grandes nomes da história judaica. Das grandes personagens assim admiradas pelo povo de Israel. E eles então deram o nome de Shemuel, Shemuel, para esse livro. E aí ficou, depois os gregos colocaram o nome de primeiro livro dos reinos e segundo livro dos reinos. Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, já no predomínio romano, Jerônimo, quando traduziu o Antigo Testamento para o latim, a chamada Vulgata Latina, que é a versão oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, colocou o nome, em vez de primeiro livro dos reinos, colocou como primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. E é por isso que na Vulgata Latina e na Bíblia Católica nós tivemos, durante muito tempo, 4 livros dos reis. Primeiro Reis, que é primeiro Samuel, segundo Reis, que é segundo Samuel, terceiro Reis, que é o primeiro livro dos reis, e o quarto Reis, que é o quarto livro dos reis. Isto porque Jerônimo traduziu, em vez de colocar primeiro livro dos reinos, colocou primeiro livro dos reis. Então ficou. Então, quais são os títulos desses livros? Livro de Samuel, que é o título hebraico. Livro dos reinos, que foi o título original da Septuaginta.
e na Vulgata Latina, livro dos reis, né? Porque Jerônimo traduziu o primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. As Bíblias católicas mais antigas, principalmente aquelas da versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo, você vai encontrar ali 4 livros dos reis, sendo que o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis corresponde ao primeiro livro de Samuel e ao segundo livro de Samuel. Estes 2 livros, né, que eram originariamente um só, a tradição judaica atribui a sua autoria a Samuel. Na verdade, no Talmud, né, que é o segundo livro sagrado do judaísmo, é aquela tradição dos anciãos, que era uma tradição oral, que Jesus menciona lá em Mateus 15, que foi reduzida a escrito pelos doutores da lei depois da destruição do templo no ano 70, com medo da perda da tradição. E aí, então, nós tivemos esse livro chamado Talmud. No Talmud é dito que o livro de Samuel, o livro de Juízes, o livro de Ruth e o livro de Samuel, que depois virou os 2 livros de Samuel, foram escritos por Samuel. Na verdade, Samuel deve ter escrito mesmo esse livro de Juízes, o livro de Ruth, e uma parte do livro de 1 Samuel. Isto porque no livro de 1 Samuel está registrada a morte de Samuel. Lá, se você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, é registrada a morte de Samuel. Olha o que está escrito. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, logicamente, a partir do capítulo 25, Samuel não poderia ter escrito o livro de Samuel, porque ele havia morrido. Então, como entender essa situação? Essa situação é facilmente entendida quando nós vamos lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, no versículo 29. Em 1 Crônicas 29, 29, está escrito o seguinte: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Então, lá no livro das Crônicas, que foi escrito depois do exílio, depois do cativeiro da Babilônia, está registrado que Samuel havia escrito crônicas, ou seja, escritos históricos. Crônicas aqui eram escritos históricos. O cronista era o funcionário do reino que registrava os fatos, os acontecimentos. O historiador da época. Então, a Bíblia diz que o reinado de Davi aqui, ele foi registrado por Samuel, por Natã e por Gade. Natã e Gade, 2 profetas do tempo de Davi. Natã ficou célebre porque foi quem revelou o pecado de Davi com Batseba. E Gade também ficou célebre porque foi ele quem censurou o rei Davi a respeito da numeração do povo. Então, aqui em 1 Crônicas 29, 29 e 30, fica claro que os livros de Samuel, que são esses registros do reinado de Davi, que é o segundo livro de Samuel, que é só sobre o reinado de Davi, e o primeiro livro de Samuel começa falando de Davi a partir do capítulo 16, esses livros foram escritos por Samuel, por Natã e por Gade. Então esses são os autores
do livro de Samuel. E esses livros foram escritos durante o tempo em que os fatos se deram. E aqui, irmãos, nós vamos ver que houve um momento, neste momento de transição do povo de Israel, nós vamos perceber que há um segundo impulso para o escrito das Escrituras. Veja bem que as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. O primeiro escritor da Bíblia foi Moisés. Moisés, entende-se que escreveu o livro de Jó, escreveu o Pentateuco e o Salmo 90. O finalzinho do livro de Deuteronômio, que fala da própria morte de Moisés, se entende que foi escrito por Josué. E o próprio livro de Josué foi escrito por Josué, porque a Bíblia mesmo registra que Josué escreveu tudo num livro. Então, com Moisés e Josué, nós temos o primeiro momento da inspiração das Escrituras. Depois de Josué, a tradição judaica entende que o livro de Josué, o final do livro que fala da morte de Josué, teria sido escrito por Eleazar, o segundo sumo sacerdote, e a morte de Eleazar teria sido escrita por Finéias, que é o terceiro sumo sacerdote. Depois, nós temos o período dos juízes, que nós vamos analisar na próxima aula, que é um período extremamente conturbado da história de Israel, um período ruim da história de Israel, de pouquíssima espiritualidade. Nesse período, cerca de 300 anos, ninguém foi inspirado a escrever a Bíblia Sagrada. É agora com Samuel, com o avivamento trazido por Samuel, que nós vamos retomar a Escritura, a inspiração das Escrituras. E aí Samuel, ele escreve o livro de Juízes, escreve o livro de Ruth e escreve uma parte do livro de Samuel, que depois é complementada por Gade e por Natã. E aí nós vamos ter o término deste período das Escrituras. Estes escritos de Samuel, Gade e Natã, segundo alguns estudiosos, entre eles Finis James Dake, aquele que fez a famosa Bíblia Dake, ele entende que estes escritos foram organizados, compilados pelo profeta Isaías. E ele toma por base o segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, no versículo 32. No segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 32, está escrito assim: quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Este "e" no livro da história dos reis de Judá e de Israel, este "e", aqui na minha Bíblia está em itálico, ou seja, é um acréscimo do editor, não está no original. E por causa disso, alguns estudiosos da Bíblia entendem que Isaías, ele não só escreveu o seu livro com as suas visões, como ele também organizou os livros de Samuel e os livros dos reis, pelo menos até o tempo de Ezequias. Então, aqueles registros que tinham sido feitos nos dias de Saul e de Davi, por Samuel, Gade e Natã, que constitui o livro de Samuel, teriam sido organizados no tempo do rei Ezequias. Alguns estudiosos da teologia liberal, né? Aqueles que não creem na inspiração da Bíblia, não creem na inerrância da Bíblia, alguns chegam a defender que alguns escritos foram feitos no tempo de Ezequias. E mesmo assim, eles acham que tudo foi feito no cativeiro ou no período interbíblico. Mas alguns menos liberais, mais conservadores, dizem que foi no tempo de Ezequias que teria tido esta produção, teria ocorrido esta produção literária. Né? Mas aqui o texto nos mostra que isso foi a compilação, quer dizer, uma organização.
uma redação final, né, que pode ter sido feita pelo profeta Isaías no tempo do rei Ezequias. Então, quem escreveu os livros de Samuel foi Samuel, Gade e Natã. E esses livros foram escritos no mesmo período em que os fatos que eles registram ocorreram. Pode ter havido uma compilação, uma organização, uma redação final nos dias do rei Ezequias pelo profeta Isaías. Então esses são os dados que nós temos a respeito da autoria e da data dos livros de Samuel. Os dois livros de Samuel podem ser divididos da seguinte maneira. O primeiro livro de Samuel pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, tratando da história de Samuel. A história da primeira personagem principal do livro, que é o profeta, sacerdote e juiz Samuel, que ocupa os 8 primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel. A segunda parte do primeiro livro de Samuel é a história de Saul, a história de Saul, né, que envolve os capítulos 9 até o capítulo 15. É o capítulo 9, que é a escolha de Deus, a escolha de Saul por Deus, sua unção, ainda privada, até o capítulo 15, que conta da sua rejeição depois que ele desobedece a Deus e não destrói todos os amalequitas e seus animais. E eu tenho a terceira parte, que é aquele período em que há um antagonismo. Então, do capítulo 9 ao capítulo 15, o protagonismo é de Saul. Do capítulo 16 ao capítulo 31, nós temos aí o antagonismo entre Saul e Davi. É a história de Davi, ou o começo da história de Davi. Então, o primeiro livro de Samuel, ele pode ser dividido em 3 partes, segundo as 3 personagens protagonistas. A história de Samuel, os 8 primeiros capítulos, do capítulo 9 ao capítulo 15, Saul, e do capítulo 16 ao capítulo 31, Davi. Na verdade, um antagonismo entre Saul e Davi. Essa é a divisão do primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, nós temos aqui, e sempre observando que a Bíblia é cristocêntrica, né? Ou seja, a Bíblia tem como assunto Jesus, por isso que Jesus diz lá em João 5,39, são elas as escrituras que de mim testificam. Nesse registro do primeiro livro de Samuel, nós vamos ter a figura de Samuel e a figura de Davi como tipos de Cristo. Samuel é o profeta confiável. Ele é tipo de Jesus, que seria o profeta confiável, o profeta em que se deveria confiar. O profeta de Nazaré, da Galileia, aquele que se devia confiar. E nós temos a imagem de Davi, né, que seria o ancestral de Jesus, né, da linhagem real. Né, ele é o pai da dinastia, de que Jesus é o último elemento da dinastia de Davi, por isso que Jesus é o filho de Davi, e Davi aparece assim como um homem segundo o coração de Deus. No primeiro livro de Samuel, nós vemos então Davi aí como figura de Cristo, o homem segundo o coração de Deus, o pastor de Israel. No segundo livro de Samuel, nós podemos dividir o segundo livro de Samuel em 4 partes. A primeira parte é a consolidação do reinado de Davi. A morte de Saul não significou a subida automática de Davi ao trono. Por incrível que pareça, embora Davi tivesse sido ungido para reinar em lugar de Saul, a morte de Saul não trouxe o reino para Davi. O Abner, o chefe do exército de Israel, de Saul,
ele colocou no trono o filho de Saul, o único filho que sobreviveu na guerra dos filisteus, que foi Isbosete, ou Isbaal, tem esses dois nomes. E precisou haver um tempo, foram 2 anos, em que houve uma luta, uma guerra civil entre Isbosete e Davi. E Davi acabou prevalecendo. Aí é que Davi vai reinar sobre todo Israel. É verdade que desde a morte de Saul, a tribo de Judá já aceitou Davi como novo rei. Então esse período em que Davi precisa se firmar como rei sobre todo Israel e que vai até a conquista de Jerusalém, na verdade Davi ele consolida o seu reino quando ele conquista Jerusalém e faz de Jerusalém a capital de Israel. Aí nós temos esses 6 primeiros capítulos do 2º livro de Samuel, que é a primeira parte deste livro, que é a consolidação do reino de Davi. Depois nós temos o crescimento do reino de Davi. Quando Davi consolida o reino, ele começa a conquistar os países que estão à sua volta. Na verdade, Davi ele vai praticamente levar Israel às fronteiras da promessa que Deus dá a Abraão. É com Davi que Israel passa a ter os limites prometidos a Abraão. O que hoje os judeus chamam de Grande Israel. Quando vocês veem aí no noticiário que os judeus defendem a Grande Israel, é que eles querem conquistar toda a terra que Deus lhes deu. Deus lhes deu e eles têm todo esse direito mesmo, porque foi Deus quem deu para eles. Só que esta terra só será plenamente dos judeus no reino milenial de Cristo. Só quando Jesus reinar no milênio é que os judeus terão toda a terra prometida a eles por Deus. Promessa que foi feita a Abraão. Mas com Davi, eles conquistaram praticamente toda esta terra e o que Davi conquistou, Salomão manteve. Então, este crescimento do reino, nós vamos ver dos capítulos 7 ao capítulo 10 do 2º livro de Samuel. Aí, no capítulo 11, nós temos a narrativa do pecado, dos pecados de Davi. Davi, engrandecido, ele comete o seu pecado de adultério com Batseba e depois o homicídio de Urias. E isto vai trazer deletérias consequências para o reinado de Davi, inclusive a rebelião do seu filho Absalão, que irá chegar a destroná-lo e reinará algum tempo em seu lugar. Depois Davi vence o próprio filho e recupera o reinado. Então, este pedaço dos pecados de Davi, das suas consequências nefastas, é a terceira parte do 2º livro de Samuel, que ocupa os capítulos 11 a 21. Então, vejam bem como a Bíblia é imparcial. O mesmo Davi que é mostrado vitorioso depois de muita luta, é mostrado seus erros, seus pecados e as consequências nefastas que ele tem. Então, no 2º livro de Samuel, os capítulos 11 ao 21, narra o pecado de Davi e as suas consequências. E, por fim, os 3 últimos capítulos de 2º Samuel falam de um epílogo, falam de um cântico, de um salmo de Davi, registram um salmo de Davi, falam das últimas palavras de Davi e falam também de um outro pecado que Davi teve, que foi a numeração do povo e o castigo que Deus deu a Israel por causa disso. Então, dos capítulos 22 até o capítulo 24, trazem esses episódios que haviam sido assim, um tanto menosprezados. O cântico, o salmo de Davi e o castigo da numeração do povo e as últimas palavras de Davi. Então, são estas as partes dos 2 livros de Samuel. É isso que nós iremos estudar neste trimestre. Lembrando sempre que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Vendo como se portaram
estes homens de Deus na liderança do povo, Eli, Samuel, Saul, Davi, nós aprendemos como nós devemos nos portar. E vendo como o povo, os liderados, se portaram como o povo de Deus, também haveremos de aprender como viver como povo de Deus na terra enquanto Jesus não vem. Amém.